começar a nossa aula de história agora. Vocês vão abrir o livro na página 255, tá? 255 até a 257. Trilhas, módulo 2. E continuando aqui, nós vamos falar da história dos meios de comunicação, tá? Como eram os meios de comunicação no passado e até a evolução desses meios de comunicação. Na aula anterior eu já falei para vocês, não é mesmo? Eu falei sobre os meios de comunicação da atualidade. E agora nós vamos voltar ao passado, tá? Voltar não porque vocês não são de um momento tão passado assim, não é mesmo? Então eu diria que quem vai voltar mais profundamente aqui sou eu e dar informações para vocês de como era esse passado, o qual eu vivi. Tem parte aqui que eu não vivi, tudo bem, gente? Então, só algumas partes aqui que eu vivi, ok? Vamos continuar. Então, os meios de comunicação, atualmente, os meios de comunicação, eles permitem o quê? A transmissão de informações entre as pessoas. Então, comunicação é estar transmitindo informações para as pessoas. Tem gente que pensa que informações é só o quê? É só coisas ruins, não. Então, meios de comunicação é qualquer tipo de... Meio de comunicação é qualquer tipo de objeto qual ele nos traz informações sobre determinados assuntos. Tá certo? Informações essas que podem ser o quê? Que podem ser uma conversa de uma pessoa, pode ser uma música. Eu já falei para vocês que música também é uma forma de comunicação entre as pessoas. E aqui nós vamos começar antes do desenvolvimento das tecnologias. Então, a tecnologia que a gente tem hoje, em determinado tempo, nós não tínhamos todas essas tecnologias que facilitavam as nossas vidas. Mas as pessoas, elas conseguiam viver. Como que as pessoas, no tempo que não tinha uma tecnologia, como que elas conseguiam viver? Viviam, gente, com uma qualidade de vida também boa. Então, cada pessoa, ela vive de acordo com a sua realidade. Então, antes do desenvolvimento das tecnologias, a comunicação entre as pessoas era difícil e demorada. Antes, gente, de ter essa tecnologia que facilita as pessoas distantes se comunicar, era muito demorada essa comunicação entre essas pessoas. Eu não estou falando de uma comunicação de uma pessoa que mora na mesma rua, na mesma cidade que eu. Eu estou falando da comunicação entre pessoas que elas moram em cidades distantes, em estados distantes ou até mesmo em países distantes. Então, não tinha muita coisa para facilitar essa comunicação entre as pessoas distantes. Aí nós vamos aqui começar sobre os Correios. Correios ainda existe hoje? Vocês já ouviram falar em Correios? Existe sim. Então, o serviço de entrega, Correio, gente, é o serviço de entrega de correspondências. Foi um dos primeiros a facilitar a comunicação entre as pessoas. Então, correspondências essas seriam cartas. Então, é um serviço de entrega de correspondências. Então, foi o primeiro a facilitar essa proximidade, essa comunicação entre as pessoas. Por quê? Os Correios, eles entregam o quê? Eles entregam cartas, entregam correspondências. Hoje, as pessoas ainda usam os Correios para enviar uma carta para hoje. Hoje em dia as pessoas usam os Correios para outras formas, como por exemplo, envios de pedidos, de compras que a gente faz, ou outras correspondências, por exemplo, a fatura de um cartão, ela chega pelos Correios. Então, essa é a forma de correspondência. A questão de carta de uma pessoa que está de um estado e manda para um outro estado, não acontece mais rotineiramente. Pode ser que aconteça, mas não, por conta que nós hoje já temos uma tecnologia que permite a gente se comunicar de forma mais rápida que uma carta. E aí vamos ver aqui a história dos Correios. No Brasil, o serviço de correio, eles tiveram início, olha, há mais de 350 anos, mais de 350 anos. Foi quando teve início ao serviço de correios, que ainda hoje existe, não é mesmo? De uma forma diferente, mais modernizada, mas ainda existe. Então, sua criação permitiu o quê? Simplificar o processo de enviar e receber mensagens, que seriam por meio de cartas. Então, antigamente, gente, as pessoas, elas se comunicavam por meio de carta. É da minha época? Essa comunicação aqui por carta é. O início dos Correios não é da minha época, tudo bem? Mas falando de experiência com a questão de cartas, eu lembro que eu criança, meu pai viajava para trabalhar em outro estado e ele fazia o quê? Enviava cartas para minha mãe.
Chegava imediatamente? Não, demorava um certo tempo para chegar. E aí ela, para se comunicar com ele também, mandava uma carta, a resposta. Então, nessa época, quem recebia a carta tinha que mandar também a resposta em forma de carta, tá bom? Olha como hoje é fácil. É só a gente pegar o aparelho celular, pegar lá o WhatsApp e imediatamente já vem a resposta. E tem gente quando manda um WhatsApp para outro, se passar 10 minutos a pessoa não responder, a pessoa já fica assim, apreensivo porque o outro não respondeu. Imagina uma carta, gente, que a pessoa mandava, demorava até meses para chegar a resposta do outro. Então, essas cartas, elas poderiam levar muitas semanas, olha, muitas semanas, algumas quando atrasavam muito, meses, para chegar ao seu destino. E aí, para outra mandar a resposta. O primeiro jornal, e agora nós vamos falar sobre os jornais e as revistas, tá? Daquela época. Existe jornal hoje, ainda existe revistas também. O primeiro jornal brasileiro foi fundado em 1808, se chama Gazeta do Rio de Janeiro. Era o nome desse jornal, Gazeta do Rio de Janeiro. E por que no Rio de Janeiro, professora? Gente, porque no Rio de Janeiro, naquela época, era onde se concentrava tudo. Então, onde ficava mais próximo, acontecia tudo. Lembrando que o Rio de Janeiro também foi capital do Brasil. Em 1812 foi criada a primeira revista do Brasil, recebendo o nome de Variedades, era o nome que essa revista tinha. Nas décadas seguintes, a produção de jornais e revistas cresceu gradualmente. Então, a produção de jornais e revistas, elas não foram crescendo assim muito, foi diminuindo. Gradualmente que foi diminuindo a produção de revistas e jornais. Por que essa produção foi diminuindo, gente? Porque a maior parte da população aqui do Brasil era uma população que não era alfabetizada. Então, poucas pessoas sabiam ler e escrever. Como se a maioria das pessoas não sabiam ler e escrever, como que elas iam comprar um jornal ou uma revista? Se elas não sabiam ler e escrever, adiantaria alguma coisa? Só olhar as imagens, não é? Então, por isso que foi diminuindo a produção dessas revistas e desses jornais, por conta que essas pessoas, a maioria não sabia ler nem escrever. Então, a primeira edição do jornal Gazeta do Rio de Janeiro foi publicada em 10 de setembro de 1808. E agora nós vamos para o telégrafo. O telégrafo, há cerca de 160 anos, iniciou o uso do telégrafo no Brasil. Era como se fosse um telefone, gente. Utilizava fio de eletricidade para transmitir mensagens com rapidez por meio de códigos. Então, essas mensagens eram através de códigos. O primeiro no Brasil foi instalado em 1877 no Rio de Janeiro. Também no Rio de Janeiro. Eu já expliquei porque no Rio de Janeiro e não em outros lugares. A popularização desse meio ocorreu lentamente. A popularização é o que, gente? Muitas pessoas usando. Então, ocorreu lentamente. Significa que poucas pessoas tinham acesso a esse meio. Ele tornou a comunicação entre as pessoas mais rápida e direta. Então, foi o primeiro meio de comunicação que fez com que a comunicação entre as pessoas fosse mais rápida e mais direta. Aparelho de telefone, e aí vocês vão ficar com a imagem do aparelho de telefone de 1900 aí. Então, vocês vão ficar com essa imagem aí do aparelho. E agora nós vamos para rádio. A primeira transmissão de rádio no Brasil, rádios, ela ocorreu em 1922. Nas décadas seguintes, o rádio se tornou mais popular. Por que será que o rádio se tornou mais popular, gente? Ele se tornou mais popular porque, como eu já falei, metade da população não sabia ler e escrever. Então, o jornal e a revista não seriam um meio de comunicação adequado para essas pessoas que não sabiam ler nem escrever. E a rádio, o que a gente faz com a rádio? A gente escuta a rádio. Precisa eu saber ler e escrever para entender aquelas informações que tem uma rádio? Não. Então, por isso que a rádio foi o meio de comunicação mais popular entre as pessoas, porque ela abrangiu espaço para essas pessoas que também não sabiam ler nem escrever. Por isso, a rádio era uma das poucas alternativas para essas pessoas. Então, era pouca alternativa para elas se comunicarem. E lembrando, gente, que antigamente as pessoas se comunicavam também através de rádio, como de fato acontece hoje. Então, tinha pessoas que ligavam para uma rádio, para mandar um recado para outra, usava-se muito isso.
Então, às vezes, quando falecia alguém que as outras pessoas não sabiam, usavam a rádio para comunicar, para as outras pessoas ficarem sabendo. Hoje em dia ainda tem-se muito isso em alguns lugares. E agora nós vamos para a televisão. A televisão, a primeira rede de televisão brasileira foi chamada TV Tupi. Ela foi inaugurada em 1950. Foi a primeira rede de televisão. O que é rede de televisão? É o que transmite todos aqueles programas para que a gente tenha acesso na nossa TV. Então, no início, as transmissões televisivas eram feitas ao vivo. Então, era ao vivo. Elas entravam aqui e já falavam para as pessoas. Não tinha uma gravação. É como se eu estivesse falando ao vivo para vocês. Só que eu estou gravando o vídeo para ir para a casa de vocês. Então, só que os programas de TV não eram assim. Hoje em dia voltou essa programação ao vivo, mas de uma forma mais organizada e mais elaborada. Programas pouco elaborados e a audiência era pequena. Então, os programas que é pouco elaborado não tinham organização nas programações dessa TV. E a audiência era pouca, ou seja, poucas pessoas assistiam essas TVs. E nós vamos voltar novamente, porque poucas pessoas tinham acesso a essas TVs. O preço dos aparelhos era muito alto, gente. Então, para ter uma TV precisava ter muito dinheiro. Poucas pessoas tinham acesso às TVs. Então, o preço delas era altíssimo. E aí acontecia muito que quem tinha TV em uma rua, por exemplo, os outros vizinhos daquela pessoa iam para casa daquele que tinha TV, assistir ali. Então, era a maior diversão, gente. Era como se fosse um evento importantíssimo que acontecesse. Então, os vizinhos iam para casa de quem tinha TV, porque poucas pessoas tinham. E teve um determinado tempo que tinha as televisões públicas. O que acontecia? Os prefeitos de determinadas cidades escolhiam um lugar, bairro ou uma casa no interior para colocar uma TV, para que todos tivessem acesso. Então, todos ali iam assistir aquela TV no momento. Mas imagine, se você quisesse hoje em dia, a gente está na casa, eu quero assistir uma programação, a pessoa que está na casa quer assistir outra programação. Imagina, podia ter essa opção de eu assistir o que eu quisesse? De forma nenhuma. Então, todo mundo tinha que se respeitar e assistir a mesma coisa, até porque as opções de canal não eram tantas. Então, como a gente viu, poucas pessoas tinham acesso porque a TV era cara. Ao longo dos anos, os programas televisivos ficaram mais elaborados, que eu já falei, foram mais organizados. Então, os aparelhos ficaram baratos, as TVs foram ficando baratas, contribuindo para que a TV se tornasse o meio de comunicação hoje mais popular do Brasil. E esses meios de comunicação, gente, nós hoje falamos sobre isso, mas nós ainda não falamos de celular, não é mesmo? Eu sempre estou trazendo mais moderno aqui, como celular. Não tem como a gente não lembrar desses modernos, que a gente faz uma diferença do hoje para o amanhã. E hoje nós temos um celular na nossa mão que tem tudo, não é? Ele tem TV, ele tem rádio, eu escuto a música que eu quero, eu vejo o vídeo que eu quero, eu tenho informações nas minhas mãos. Mas ao mesmo tempo eu deixo de buscar essas informações, eu busco outras informações que não me acrescentam em nada. Então, amores, finalizamos aqui nossa aula sobre os meios de comunicação. Vocês ficaram com as imagens aí sobre esses meios de comunicação. Tá? Compreenderam? Sim, o que não compreenderam vão anotar. Olha, eu já digo que compreenderam, eu sei que vocês compreenderam, são espertos. Beijos, tchau, tchau.